Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Por trás de todo o glamour que uma pequena parcela de atletas esportivos possuem, existe uma classe muito batalhadora e ainda buscando que seja garantido todos os direitos legais necessários. Nesse contexto, o direito oferece um nicho espetacular e muito legal de ser conhecido e debatido, que é o direito desportivo. Para isso temos aqui hoje uma especialista na área, Caroline Ferreira, advogada, especialista em direito desportivo. Seja muito bem-vinda ao programa de carrinho. Que prazer em te receber aqui. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e é um prazer participar de um programa de uma rádio gaúcha. É um estado que eu tenho muito carinho, eu morei por alguns anos, então é muito bom estar aqui hoje com vocês. Que legal, o Rio Grande do Sul é um estado muito acolhedor, adora receber as pessoas de fora. E para início de conversa, te apresento aos nossos ouvintes, Carol. Conta como os caminhos do direito te levaram a trabalhar com o esporte. Bom, meu nome é Caroline, eu sou advogada, sou formada em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, sou especialista em Direito Desportivo e sou atuante na área, além do Direito do Trabalho e do Direito Civil. Sou mestranda em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu moro e atuo presencialmente hoje, embora eu trabalhe em todo o Brasil. E o caminho que me levou a trabalhar com o esporte foi o fato de eu ser casada com um ex-atleta. Quando eu comecei a namorar o meu esposo, eu já era acadêmica de Direito. E com o passar do tempo, casamos, começaram a surgir demandas dele. Era um contrato aqui, outro ali, e eu precisava ter um conhecimento específico para entender o ramo, para atender as necessidades dele. E aí eu comecei a estudar por isso. Na faculdade não tinha nada sobre direito desportivo e até hoje essa é uma realidade na grande maioria das universidades do Brasil. Não ter nada, apesar do direito desportivo ser uma área ampla, muitas universidades não trazem nada nesse sentido. Então eu busquei muito conhecimento por conta própria. Eu brincava falando que ele seria o meu primeiro cliente e de fato ele era, porque eu precisava estudar para entender e suprir as necessidades jurídicas dele. Então eu me formei em 2017, então passou todo esse tempo e a questão ainda evoluiu, mas evoluía a passos curtos quando se trata de discutir o assunto nas universidades. Então eu comecei a estudar ali, com o passar do tempo foram surgindo dúvidas de amigos que são atletas, que inclusive foram os meus primeiros clientes, esses amigos. E acabou sendo um caminho natural para mim. Direito desportivo foi um caminho natural, eu escolhi seguir isso. E até hoje é a minha profissão. Hoje eu atendo atletas, atendo intermediários, os empresários de futebol, atendo clubes também na questão dos tribunais disciplinares, STJD. Então, foi isso. Minha caminhada até aqui pode se resumir mais ou menos dessa forma. Que legal, e para quem não conhece o marido da Carol, ele é o Douglas Silva, ex-goleiro, jogou no Juventude, Paysandu, Botafogo, Pelotas, São Caetano, Gama. Hoje ele é monitor esportivo e também está se formando em educação física. Mas, Caroline, vamos falar então agora de direito desportivo. O que ele aborda, como é o seu regimento, o que o diferencia de outros segmentos da área? Bom, direito desportivo é o ramo do direito que trata das relações no esporte. Ele é um ramo autônomo, mas ele se comunica com várias outras áreas do direito. Então, é possível você encontrar o direito desportivo dentro do direito trabalhista, dentro dos contratos, dentro do direito tributário. E ele sozinho também dos tribunais de justiça desportiva, que discutem questões disciplinares de cada esporte. Então, ele é diferente por isso, porque ele trata dessas relações do esporte. Então, eu vou dar um exemplo.
quando se trata de atleta. O atleta, ele tem uma profissão que ele tem um contrato especial. O trabalho dele é diferente do trabalho de um empregado comum. Então, ele tem uma lei que rege a profissão dele de atleta, que é diferente da de outros empregados, de outras pessoas, outros trabalhadores. Então, é necessário, para tratar das relações trabalhistas do atleta, ter um conhecimento específico. Ter um conhecimento geral do direito do trabalho não é suficiente, e se for aplicado um conhecimento geral, a pessoa vai acabar tendo problemas. Inclusive, eu vejo isso às vezes na prática do meu trabalho. Se você encontrar um conhecimento geral, alguma coisa ali vai faltar. Então, o direito desportivo, ele entra como um ramo muito específico nessas relações do esporte. Muito bem colocado. E o esporte sempre teve regras próprias bem definidas. Fale um pouco do avanço ao longo dos anos. Quais os grandes benefícios que os atletas passaram a ter? Sim, o esporte sempre teve regras próprias bem definidas, seja no próprio esporte, seja no direito. Eu diria que no direito essas regras demoraram a evoluir no Brasil, e não só no direito, na prática também. Um claro exemplo disso é que a gente teve um decreto no Brasil em 1941 que, por exemplo, não permitia a prática esportiva por mulheres. E hoje, em 2023, podemos observar um crescimento muito grande no futebol feminino. De uns anos para cá, nós passamos a ouvir falar mais na prática de mulheres, no destaque no esporte, tanto em Jogos Olímpicos. Nós tivemos os Jogos de Assunção no ano passado, por exemplo, que nós tivemos uma mulher que foi recordista de medalhas no campeonato, na natação. Então, muita coisa mudou das últimas décadas para cá. Dentro do futebol, por exemplo, a nossa atual lei geral do esporte, que é a Lei Pelé, a tão famosa Lei Pelé, ela é de 98. Se você comparar com outros ramos do direito, é nova, então houve uma evolução. E antes dela, a primeira lei geral foi de 93. Pensa, em 93, quantos títulos a gente já tinha de Copa do Mundo. Então, esses avanços, na maioria das vezes, são benéficos. Eles dividem opiniões de alguns atletas. Eu já fiz algumas pesquisas, pesquisa de campo, inclusive. Eu sou mestranda, então eu também sou pesquisadora na área. Então, eu diria que isso divide opiniões. Por exemplo, a questão do passe, que existia antigamente, foi abolida ainda na década de 90. Isso divide opiniões de atletas. A respeito da figura do empresário. Alguns atletas definem como mal necessário, outros dizem que é de grande ajuda. Então, isso é algo que divide opiniões, mas em sua maioria, num olhar panorâmico, eu diria que são mudanças que têm sido mais benéficas para a atuação deles e para o esporte também. É muito legal ver como o esporte feminino cresceu, está tendo mais visibilidade. Falando em futebol, e também por uma determinação da Conmebol, os clubes estão tendo que ter times femininos, e o mais legal de tudo isso é que estão começando a gostar, estão investindo no futebol feminino. Antes, a gente tinha visibilidade no futebol feminino só em época de Olimpíadas. Agora não, é durante o ano inteiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar da Lei Pelé, é muito interessante, quero tocar contigo sobre esse assunto, mas antes, o futebol tem um tipo de regramento diferente das demais modalidades? Há diferenciação ou há pontos em comum? Bom, o futebol ele seria um caso à parte quando se compara com outros esportes. Quem estuda esse esporte, quem trabalha com direito desportivo, consegue perceber que não só a diferença do esporte futebol para outros esportes, como do futebol feminino para o masculino. Se percebe uma diferença. Eu vou dar um exemplo. O atleta profissional de futebol, ele precisa ter contrato especial de trabalho desportivo. O que é isso? É o contrato de trabalho do atleta. Ele é diferente do contrato de qualquer outro trabalhador e ele tem uma lei específica para isso. Existem regras, cláusulas que precisam constar e precisam ser cumpridas.
Alguns direitos passam, mas o contrato escrito com prazo, ele precisa existir. E isso não tem como não existir. Por quê? Porque o contrato do atleta, ele precisa ser homologado na CBF, publicado no BID, para que ele jogue. Senão ele não pode competir num campeonato. Ele precisa estar regularizado. Então, existe um cumprimento necessário quando se trata do futebol. E isso não acontece em todos os esportes. Atleta autônomo, por exemplo, ele nem tem contrato especial de trabalho desportivo, que seria o atleta da natação, o atleta de esportes que não são coletivos. Então, assim, existe uma diferença, existe uma atenção jurídica maior quando se trata do futebol e do futebol masculino, porque existem diferenças, inclusive, dentro disso. Um outro exemplo, futebol feminino. Dentro do futebol feminino, é possível encontrar atletas que serão também titulares do contrato especial de trabalho desportivo. Mas também é comum encontrar dentro de um mesmo time, jogando um mesmo campeonato, atletas que são titulares de Bolsa Atleta. Então, elas vão ser titulares de Bolsa Atleta, que é um programa do governo que foi pensado para contemplar atletas de alto rendimento, de preferência olímpicos, mas também abre margem para outros esportes. Então, ela vai ser contemplada com essa bolsa, mas ela não vai ter vínculo empregatício. Então, ela não vai ter as mesmas proteções legais que um atleta que tem o contrato especial de trabalho desportivo. Existe um tratamento jurídico diferente, não só dentro de uma mesma modalidade, mas dentro de um mesmo time. Isso pode acontecer e não é incomum no Brasil. Então, existem esses diversos pontos que a gente pode analisar nessa diferença. Pois é, a gente nota que no futebol masculino há uma segurança maior para os profissionais envolvidos. Eles estão juridicamente mais seguros do que em outras modalidades e no próprio futebol feminino. Então ainda há muito que fazer, muito que evoluir nessa área para que as demais modalidades também estejam seguras e com seus direitos prevalecidos. Carol, no futebol, qual a sua opinião sobre a Lei Pelé? Ela trouxe mais benefícios aos atletas ou aos clubes? E, na sua opinião, por vezes, a classe de jogadores melhor abonada na profissão não acaba deixando os clubes reféns? Bom, a Lei Pelé, ela trouxe modificações importantes na sua época. Ela é uma lei de 98 e a primeira lei geral do desporto foi a Lei Zico, 5 anos antes, ali em 93. Então, ela foi uma lei, em regra, Lei Geral do Desporto seria uma lei que abrange o esporte em geral. Mas é notável que ela é muito mais voltada para o futebol. Ela foi pensada para o futebol, se analisarmos bem para o futebol masculino e se pesar a respeito do benefício clube ou atleta, em muitos pontos ela ainda favorece muito mais o clube. Um claro exemplo disso é a respeito do atleta em formação. O atleta em formação seria aquele atleta da categoria de base, aquele atleta adolescente que ele almeja um dia ser um profissional de futebol e ele está ali na base do clube, treinando, se preparando. A Lei Pelé, no início, ela não previa praticamente nada sobre a formação. E algo importantíssimo, são menores ali, sob tutela do clube. Alguns moram no clube, né? Não é incomum. E a lei não via praticamente nada. Ao longo dos anos foram incluídos artigos na lei a respeito deles. E ainda assim, se a gente observar, a preocupação da lei com o clube ela é muito maior do que com o atleta, mesmo no caso deles que são menores. Então, nesses pontos, além de outros, né, essa preocupação com o clube é maior. Sobre deixar um clube refém, eu diria que não. Na verdade, muito pelo contrário, porque existe uma preocupação com os investimentos do clube, no sentido de, voltando ao exemplo do clube formador, que forma o atleta de base. Ele investe um valor nele, então existe uma preocupação de que ele seja compensado no futuro com o investimento que ele fez nesse menor. Então, se esse menor ele é formado por um clube A, investiu, formou,
esse atleta no futuro vai ser vendido para outro clube, ele vai ter uma participação financeira durante toda a duração da carreira desse atleta por cada venda que ele passar, porque ele foi o clube formador, porque ele investiu nesse atleta um dia. Então existem preocupações nesse sentido. Quando o atleta é vendido, por exemplo, o valor de venda dele, se a decisão for dele, ele tem um contrato para jogar no gauchão, por exemplo, e houve um interesse de um outro clube e ele quer sair para ir para esse clube. O custo dessa saída vai ser muito maior do que se ele fosse demitido pelo clube sem nenhuma justa causa, sem nada. Então, até nisso, na verdade, o prejuízo, digamos assim, para o atleta, digamos, usando uma palavra mais forte, seria maior. A preocupação da lei com o clube, com o clube não ser tão prejudicado, fica bastante evidente, digamos assim, na lei. Estamos conversando com Caroline Ferreira, especialista em direito desportivo, batendo papo aqui com a gente. E Caroline, quais são os direitos que os jogadores mais costumam não saberem que possuem? Bom, existem alguns que eles não costumam saber. Um é que quando o atleta fica até 3 meses ou mais sem receber salário, aqueles atrasos que acontecem muito no futebol, por exemplo, eles podem pedir a rescisão. Eles têm esse direito que é previsto na Lei Pelé. Um outro direito é a respeito da lesão. Quando o atleta se machuca, ele tem direito à estabilidade. O clube, ele tem a responsabilidade de, quando ele contrata um atleta, ele precisa contratar seguro de vida e acidentes pessoais para o atleta. Por quê? Porque o atleta, ele é atleta de alto rendimento, o corpo dele é um instrumento de trabalho dele e ele está suscetível a riscos de lesão o tempo todo. E é natural que ele se machuque. Então, o clube tem essa responsabilidade de contratar esse seguro, porque na hora que ele se machucar, e vamos que ele se machuque no final do contrato, ele precisa fazer jus a esse benefício. Muitos no Brasil não contratam. É uma realidade prática. Mas existe essa obrigatoriedade. Então, muitos atletas não sabem. Às vezes eles se machucam, e agora? O que eu vou fazer? Existe esse direito. Então, é algo que é deles. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um exemplo no Grêmio. O lateral Rodrigo Ferreira, lateral que não estava nos planos para 2023, ele se machucou nos últimos momentos da temporada. Ele voltaria para São Paulo, pertence ao Mirassol, mas essa lesão e a cirurgia que ele foi obrigado a fazer, romper os ligamentos do joelho, fizeram com que o Grêmio estendesse o seu contrato por mais 6 meses. Então vai bem ao encontro do que você está falando. E Carol, na época que a pandemia estava forte, não se podia entrar em campo, eram muitas restrições, se temia que atletas pudessem entrar na justiça, não querendo participar das atividades coletivas. Ficou algum reflexo disso ou se passou tranquilamente em relação a esse período? Sim, houve reflexos da pandemia e eu diria que esses reflexos eles foram gradativos. Porque quando surgiu a paralisação do esporte, dos campeonatos na pandemia, os atletas estavam jogando os seus campeonatos estaduais. O campeonato estadual ele é uma vitrine para o brasileiro, porque a maioria dos atletas ele não tem contrato para o ano inteiro. Então, é um momento muito importante para o atleta o campeonato estadual. E, de repente, tudo paralisou. Eles tiveram que voltar para as suas cidades. Alguns clubes foram corretos, fizeram as demissões ali certinho. Teve atletas que acessaram o seguro-desemprego, outros não. Então, foi um momento, assim, já começou com essa fragilidade de tudo ser interrompido. Depois disso vem a questão do preparo físico. O corpo do atleta é um instrumento de trabalho dele. Então, o atleta ele precisa ter um condicionamento físico bom. Precisa manter um bom treinamento para que ele esteja pronto para disputar um campeonato. E ali estava tudo fechado. Teve atletas que procuraram locais para treinamento
um campo, uma escolinha, enfim. Vários deram o seu jeito de treinar com as ferramentas possíveis, porque eles sabiam que ia voltar, uma hora o campeonato ia voltar. E eles precisavam estar prontos. Então, cuidaram da própria alimentação, deram um jeito, mas isso é difícil. Então, quando voltou, eles tiveram que se recolocar no mercado. Isso foi mais difícil para muitos, eu diria. Então, não foi tranquilo, não se passou tranquilo, porque além dos fatores físicos, psicológicos, tudo, foi um recomeço para todo mundo. Então, não foi simples. Um fator que não se fala no esporte, mas que é uma realidade, são as estatísticas de salário, por exemplo. No Brasil, 55% dos atletas recebem salários de até R$1.000. 33% recebem salários de 1.000 a 5.000. E olha o que resta em salários maiores. Então, a maioria, eu diria, enfrentou um momento muito difícil financeiramente com a pandemia. Digo isso com base nas estatísticas que eu estou demonstrando aqui. A situação de atleta no Brasil, ela é muito mais frágil, digamos assim, do que as pessoas imaginam. Ela é uma realidade que não é vista pela mídia e que não é falada. Essa realidade que nossa, tá aí todos os dias. E essa realidade difícil descrita por você, de mais de metade dos jogadores profissionais aqui no Brasil, me levam a te fazer uma outra pergunta. Te acompanho há um bom tempo nas redes sociais e vejo que você se preocupa bastante com a questão do atleta estar bem emocionalmente. Fale um pouco sobre isso. Sim, eu sempre falo dessa questão emocional, do quanto é importante ter atenção a isso, porque o atleta, ele vive pressões que não são imagináveis para quem não vive de perto com o atleta. E eu diria que não só ter clientes e amigos atletas, mas você viver com o atleta, você consegue entender um pouquinho a dimensão disso. São pressões de diversas formas e elas surgem muito cedo. Porque um atleta no Brasil, ele começa a ser atleta de verdade quando ele tem 14 anos. Geralmente ele treina futebol desde criança, mas quando ele faz 14 anos, ele vai para um clube começar a formação, categoria de base. Muitos que vão para a categoria de base, eles saem das suas casas, da casa dos seus pais, vão para outras cidades ou outros estados, vivem em outra cultura, com outras pessoas, e isso acarreta muitas coisas para ele. Ele tem ali a necessidade de evoluir, de ser bom, para que ele possa conseguir ser profissional, realizar o sonho dele. E isso envolve muitos fatores, não só a distância da família, mas ele se pressiona muitas vezes. E aí ele consegue ser profissional. Estatisticamente, a minoria. Muitos não chegam a profissionalizar. Mas aqueles que chegam, aí eles têm sempre aquela questão de eu preciso ser bom, eu preciso ter um contrato, não ficar sem clube, ter um bom desempenho. Então, assim, existem cobranças de diversas formas e isso com certeza afeta a pessoa. Então, alguns clubes oferecem esse suporte psicológico, mas muitos não oferecem. E é importante esse cuidado, porque ali não é só uma figura em campo. Ali tem um marido e tem um pai de família em casa. Então ele é uma pessoa normal com uma vida normal. Para que ele consiga lidar com tudo isso, é importante ter esse cuidado. Para não ter essa coisa de precisar o tempo inteiro superar algo, e ele tem isso, né? O atleta, ele supera obstáculos todos os dias, mas ele precisa também enxergar que ele é humano, que ele é aquele pai, que ele é aquele marido, que ele é aquele filho, e que ele precisa estar atento à própria saúde também, para que ele consiga ter ainda um melhor desempenho em campo na profissão dele. E não só o atleta, quem está do lado de fora, não é, Carol? Precisa entender que aquele profissional que tanto torcedores, espectadores, fãs cobram, ali tem um ser humano por trás. Um pai de família, como você falou, alguém que tem problemas, que tem vulnerabilidades, que tem uma série de questões afora a sua profissão. Eu acho tão desrespeitoso, tão agressivo quem vai protestar em treinamento
por exemplo, de profissional, é o não se colocar no lugar do outro, de achar assim, eu não tô vendo a pessoa que eu torço ganhar, eu vou lá xingar. Isso não existe. Em que profissão um profissional toleraria ser xingado? Por que no futebol pode? O esporte não pode permitir tudo. E, Carol, outro assunto. No final do ano, debatemos aqui no programa, trouxemos um especialista para falar exclusivamente sobre isso, mas eu quero também saber a sua opinião como advogada de direito desportivo. Qual a sua opinião sobre a SAF? Bom, a SAF, ela foi uma chance de recomeço. Os clubes de futebol no Brasil, muitos deles têm muitas dívidas que já vêm de muito tempo. Então são dívidas acumuladas, e a SAF, ela foi uma chance de recomeço. Ela traz alguns pontos como uma gestão mais transparente, e essa transparência, ela atrai mais investidores, ela começa sem dívidas, mesmo que a associação ou a sociedade esportiva anterior tenha dívidas, a SAF, ela tem essa chance de recomeço sem dívidas. Isso também atrai novos investimentos. Então é literalmente um recomeço. Ela é algo muito, muito positivo para os clubes, mas ela precisa ser bem estruturada também. Exatamente, precisa ser bem estruturada, e a gente vem aí tendo alguns exemplos. Algumas que começaram bem, outras que os torcedores imaginavam que já haveria um resultado imediato dentro de campo, e não é bem assim, até porque as competições é apenas um que ganha, e se vários estão aderindo a esse sistema, é óbvio que nem todos vão ganhar. Bom, Caroline, tem algum projeto, algo de lei que esteja aí em pauta, alguma novidade no direito desportivo para os próximos meses, anos? O que você pode adiantar? Bom, existe atualmente uma nova lei geral do desporto que substituiria a Lei Pelé, que ela está em análise no Senado. É uma lei bastante controversa, eu diria, porque ela foi muito criticada por colegas profissionais por trazer inovações que não serão benéficas para os atletas. Então, ainda não sabemos se ela vai ser uma realidade, se ela de fato vai substituir a Lei Pelé, mas é possível. Necessidade de mudanças existem muitas. Eu diria em relação à formação desportiva, eu tenho colegas que trabalham com LGPD que veem necessidade, Lei Geral de Proteção de Dados, que falam sobre a necessidade de inovações nesse sentido. Então, existe muito a ser discutido, e nós profissionais, nós que estudamos a área, nós aguardamos essas mudanças e que elas favoreçam o esporte, favoreçam as partes, a parte mais fraca, que é algo que o operador do direito sempre se preocupa, numa relação, quem é que está mais vulnerável, e atender às necessidades dessa parte. Então, existe muito a se evoluir juridicamente no Brasil nesse sentido. Muito bem. Caroline Ferreira, muito obrigado pela sua participação. Conteúdo riquíssimo a gente teve hoje aqui. Muitas informações preciosas para os nossos ouvintes. Muito sucesso aí na sua profissão, na sequência dela. Grande abraço e até uma próxima. Eu que agradeço pela participação. Muito obrigada, igualmente. E com certeza até uma próxima.